Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo do Virando as Páginas. Que felicidade! Voltei a falar com vocês em algum vídeo. Quero já logo alertar. Estou em casa com meus cachorros e tá rolando aí o jogo do Botafogo com o Atlético Mineiro. Sou do Rio, sou flamenguista. Mas eu até estou torcendo o Botafogo. Mas quero dizer uma coisa para vocês: se houver gritaria, fogos, etc, você já sabe qual foi o motivo disso acontecer, certo? Então já fica por dentro. Hoje eu tô só eu e meu enteado e os meus 5 cães. Eles podem nos atrapalhar também, mas nunca atrapalha, né? Que felicidade estar com vocês. Já quero logo agradecer a querida Marta. Gente, como eu queria esse livro da Avis Hara, e ela me mandou de presente: A Guerra contra o Ocidente, Douglas Murray. Eu também estou procurando leituras sobre os porões posso falar da CIA, um livro sobre essas questões todas, entender mais ou confirmar mais o que eu penso da realidade dessas agências. E estou muito feliz, Marta, do Douglas Murray. Eu vou estar lendo. Eu acho que é muito interessante essa questão da cultura ocidental sendo esmagada. E por falar em cultura ocidental, se existe um autor que deve ter nossas honrarias por ter construído isso, esse nosso autor é o George MacDonald. Nós vamos estar falando de Lilith. Lilith foi um livro escrito em 1895. Para alguns existe uma certa idealização de Alice no País das Maravilhas de Lewis Carroll já dentro desse livro. Ou seja, para muitos, Lewis Carroll não escreveu Alice no País das Maravilhas sozinho, e sim com a ajuda do seu tutor, do seu pastor, que era o George MacDonald. Ele era um anglicano. O Lewis Carroll era um diácono da igreja anglicana. É uma obra que lembra muito uma outra, aliás, aquela que tem o maior destaque do George MacDonald dentro da história da literatura, e que faz dele o avô da fantasia, visto que muita gente acha que o nosso querido Tolkien é o pai da fantasia. Lembrando que esse agora, dia 29 de novembro, seria aniversário do meu tio, C.S. Lewis. Sim, eu chamo ele de tio, porque eu gosto muito, adoro ler o C.S. Lewis. Ele é intrigante, ele é maravilhoso, ele é profundo, tem questões espetaculares. Nem sempre eu concordo com algumas visões teológicas dele, mas em quase tudo eu vejo nele como um conselheiro maravilhoso. E eu estou falando isso porque Fantasy foi o livro que influenciou muito o nosso querido C.S. Lewis. Eu já tenho outros livros aí, você vai poder procurar o vídeo sobre Fantasy, tá certo? Assim como eu já trouxe outras obras. A Chave Dourada, um pequeno conto do nosso querido MacDonald, pelo pé de letra. E há pouco tempo atrás eu trouxe para vocês A Princesa e o Goblin. E eu ainda vou trazer mais um livro sobre o George MacDonald, que é A Princesa e o Menino, que tem ligação com A Princesa e o Golem, tá certo? Então é maravilhoso ter nas nossas mãos um homem como George MacDonald. Mas nós estamos falando, talvez, primeiro não, é a última obra do George MacDonald. E é uma das obras mais obscuras. Eu diria e indicaria a vocês dizer o seguinte: esta obra, ela deve ser lida em um diálogo, como por exemplo a Divina Comédia, Virgílio e Dante. Nós vamos falar de Adão e Vence, ou Adão e o Catavento, né, que são dos dois personagens importantes aqui. Mas ela também tem ao lado dela a presença de um diálogo muito interessante. Aos fogos aí, talvez o Botafogo tenha feito gol. Uma importância muito grande na leitura de Dom Quixote, de Cervantes, porque também existe uma dupla, que é o próprio Dom Quixote
E ao lado dele você tem o Sancho Panza, que é um realista nessa relação toda, né? O Sancho Panza é um realista nesse tratado todo. E, por que não dizer, com o livro que eu acabei de colocar aqui, A Nodos em Fantasy, tem uma relação muito grande com o Sr. Vance, né? Ou como o Catavento, e depois eu vou explicar por que isso na tradução brasileira. E todas as duas obras, tanto Lilith quanto do George MacDonald, o Fantasy, elas foram feitas pela Thomas Nelson de forma espetacular. Então, são obras com uma diagramatura maravilhosa, com uma impressão maravilhosa, com traduções muito boas. E aqui a gente precisa estar entendendo uma outra situação. Nós estamos lendo um cara que nasce, um escocês, nas Highlanders, as terras altas da Escócia, na primeira metade do século XIX. Esse livro, ele é efetivamente um livro escrito no final do século XIX, porém é de um homem daquela era. Sendo assim, não espere uma leitura fácil do livro, tá? E eu poderia dividi-lo em três partes, principalmente. A primeira é a introdutória, que nos traz aquele quê de um romance de suspense efetivo, é fato. A segunda é num contexto teológico, e diria eu, o final desse livro é um contexto bem pastoral. Lembrando que George MacDonald, ele foi um calvinista, abriu mão do calvinismo para ingressar na igreja anglicana porque ele era completamente contrário à doutrina da depravação total do homem e também completamente contrário à doutrina da predestinação, da eleição calvinista. Então ele vai singrar mares como um ministro da igreja anglicana. Sendo assim, no coração dele está como pressuposto e como centro de todas as coisas o livre-arbítrio. Por conta disso, também essa obra pode ser lida ao lado de O Peregrino, do John Bunyan. Porque em todos os dois casos, tanto Catavento, Mr. Vane, como A Nodos, como Cervantes, como Dante, ao lado de Virgílio, eles vão ter uma caminhada. E a grande diferença, quando eu leio esse livro, é que vamos sair um pouquinho da questão da história do herói. Porque o Catavento, na minha perspectiva, ele nunca é o herói. Ele é um rapaz na Universidade de Oxford e que, como sempre, é uma influência muito grande ao coração do livro, essas questões de lugares ou tempos paralelos. Ele descobre que há uma entrada para um mundo paralelo ao dele e que ele não reconhece, ele não compreende o porquê desse processo todo acontecer com ele. O termo Vence ou Catavento quer mostrar que a vida desse senhor era uma vida ao estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida me leva eu. Ou seja, não há completude nem entendimento do porquê da vida, né? Ele é um jovem herdeiro que descobre uma passagem secreta em sua biblioteca e que vai levar então ele a esse mundo paralelo. E é quando lá dentro, no mundo dele, ele tem um mordomo e lá fora, ou no outro mundo paralelo, ele vai descobrir um homem chamado Corvo, e que é o Adão, sim, o Adão bíblico, o homem Adão bíblico, ok? Por que eu estou falando tudo isso? Porque há aqui uma ideia da fé do George MacDonald, e essa fé ela aponta para um processo de redenção. Sendo assim, cada um dos seus personagens desse livro, eles têm uma indicação de um valor que o George MacDonald quer e deseja mostrar. Uma outra obra que eu acho interessante para se conversar ao lado de Lilith é a obra do próprio seguidor do nosso querido MacDonald, que é o próprio C.S. Lewis. E qual seria a obra? A obra seria esta aqui, ó. Cadê? Está aqui atrás.
A trilogia cósmica, Dr. Ransom, esse sim tem um caminho mais parecido com o tal caminho do herói, esse sim tem. E também tem os elementos de descoberta. A obra toda ela trata do vazio desse venço do Mr. Catavento e quer endereçar a ele o que é a vida e quais são os elementos propostos dentro da questão da vida e da relação de Vance com a descoberta dele como pessoa. Esses são os elementos mais claros e mais dispostos para que a gente possa compreender toda a obra. Ao sair do mundo dele, ele é acompanhado por este homem que ora é um corvo, ora é um conselheiro. E aí, cara, fica muito interessante a gente levantar alguns aspectos de cada um desses personagens. O centro do livro é em Vance, mas também o centro do livro é em Lilith. Lilith, das mais diversas, digamos assim, perspectivas sobre ela, Lilith tem uma situação clara, qual seja, ela é tida no medievalismo como a mãe das bruxas e a mãe dos demônios. A história de Lilith se sucede, e essa é a história que George MacDonald entende, e essa é a história que George MacDonald perpetua, e essa é a história que o catolicismo também aceita e perpetua. Ok, gente? Vamos lá. Quem é Lilith? Lilith seria a primeira mulher de Adão, desse Adão que aqui está. Só que, diferentemente de Eva, ela não vem da costela de Adão. Muito pelo contrário. De onde ela vem? Ela vem do mesmo barro que Adão viria. Então, ela, nessa perspectiva, ela tem uma certa, digamos, comparativamente dentro dessa lenda, ela tem uma liberdade, uma autoridade similar à de Adão. Só que ela se rebela contra a vontade de Deus e com essa relação com Adão, e ela acaba sendo expulsa. Sendo expulsa, já com os anjos caídos, ela tem relacionamento com um desses anjos e passa a ser a mãe dos demônios. Lilith tem toda essa proposição que aqui está, e a gente precisa agora parar para compreender esse personagem. Esse personagem é um personagem diabólico. E onde ele vive? Ele vive numa cidade chamada Búlica. Essa cidade é meio que uma espécie de purgatório ou até mesmo do inferno das nossas vidas. Búlica, ela tem uma perspectiva de arrogância, de violência, de maldade, de tudo aquilo que, pasmem, o próprio Calvino chamaria de depravação total do homem. Então, de alguma forma, o George MacDonald acaba chegando perto de Calvino nesse sentido. Mas Lilith é a rainha desse mundo, e Vance, ou Catavento, eu acho interessantíssimo, e quero elogiar a tradução dos nomes, porque eles dão sentido ao tipo de personalidade de cada personagem. É um catavento, ele não tem para onde ir, não sabe como vai, não sabe quem é, daí o nome é Catavento, mas ele recebe o seu Virgílio, que é Adão, que é o corvo, e que vai dando a ele uma perspectiva nova de vida. Dentro de uma concepção cristã, isso se encaixa aqui, porque Adão vai com Eva mostrar ao nosso Vance ou Catavento que há necessidade de que mortos sejamos dentro de um processo de transformação. Lembra um pouquinho a questão de Paulo, quando ele diz, olha, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ou então o próprio Cristo, quando diz, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Nessa categoria é trazido então a ideia da morte, que muitos classificam de forma errada quando dizem que aqui o George MacDonald está pensando no contexto da reencarnação. Não é nada disso, ele está pensando no contexto de uma apuração, de uma depuração das nossas vidas. Então, quando ele está com o corvo e entra numa igreja enorme, ao seu lado a figura de Eva é uma figura santificada também, clara, transparente, luzente. Eles estão começando a dar a Vance aquilo que seria um catecúmenos, um aprendizado, um elemento iniciático. Ele começa a descobrir que para viver precisa morrer. Mas não é morrer fisicamente.
é morrer como pessoa, como existência e como personalidade. Na morte, nesse elemento que aí está, ele é obrigado a ver pessoas realmente em caixões, num cemitério. E ele fica assim, mas o que eu vou fazer aprendendo com os caixões ou mesmo deitando em um? Ali é a apuração bíblica na teologia do George MacDonald, que é a teologia da cristandade em geral, né? Já não sou eu, mas quem vive é Cristo em vive em mim. Então é uma restauração, é uma modificação de cenário para o entendimento daquilo que nós somos e por quem nós somos. Há uma dualidade dentro da natureza humana. Ao mesmo tempo que ele é, entre aspas, justo na visão do MacDonald, ele também é impuro, e esse processo dos extremos passa a ser um elemento paradoxal dentro do livro, que é muito interessante, porque Dante também é assim. Quando você vê Virgílio, as propostas de Virgílio quanto à altercação de Dante, Dante precisa ser treinado, tratado, para que ele possa ser apurado, para que ele consiga passar pelo purgatório e que nesse processo todo ele consiga salvar a sua bela. Mas na verdade o caminho de Dante é também um caminho de descobertas, não de redescobertas. Aqui uma proposta interessantíssima de amadurecimento da pessoa e a sua alma, o seu espírito. Você vai ver que a própria obra ela tem dados momentos de prosa, tem muito simbolismo, algo que Tolkien detestava, apesar de determinadamente amar a George MacDonald, e uma poética fortíssima que faz com que você reflita muito com o contexto da obra. Não é um livro fácil de ler, já deixo logo de cara para vocês. Ele não é um livro fácil de ler. E a primeira parte ela é mais sugestiva, porque ela tem realmente situações muito similares a que o Anodus no seu Fantasy também possui, aquela floresta escura, aqueles desafios, os inimigos não percebidos, os mundos que se misturam. Isso tudo é muito legal para estar lendo o livro. Em dado momento, nesse caminhar, ele descobre que existam os little ones, as crianças. Nelas há uma representação claríssima. Por serem pequenas, elas são inocentes. Isso é uma tradição de parte da igreja de enxergar a criança de forma inocente. Já não é tanto no conceito da reforma, né? E elas vivem nesse mundo paralelo. E essa representação dessas crianças é uma representação voltada à pureza. A pureza e a inocência e o risco. E aí ele descobre com uma das meninas, a Lona, ele descobre o risco de que ao crescerem e se tornarem adultas, elas estão infelizmente caindo na mão do pecado e se tornando gigantes, adultos gigantes transformados na sua personalidade distorcida e que passam a ser justamente o símbolo da malignidade humana, da cobiça, da manipulação, da mentira, do processo de consumo do outro, da inadvertência da vida, de tudo isso que a gente está vivendo aqui agora. Nesse ponto o livro fica sensacional. E aí chega na penumbra, quando ele vai conhecer Lilith, que a princípio é uma mulher linda ao lado de um animal, um tigre lindo, branco, perfeito, e que ela traz já ali uma certa visão de esplendor, mas por dentro dela é a malignidade pura. O Adão e a Eva são figuras efetivamente bíblicas do Gênesis. Eles vão ser os seus conselheiros, os conselheiros divinos que está vendo na sua jornada, nos seus caminhos, nas suas dores, e eles vão sempre nessa coordenação e nesses conselhos, tentando injetar em Vance novos elementos que causem nele uma sabedoria necessária para singrar os desafios que eles ali estariam fazendo, né? Eles vão viver sempre, eles são eternos, eles estão nesse mundo paralelo, e eles vão aqui determinar que há um bem transformador e que esse bem é eterno na companhia daqueles que também necessitam desse bem, e que também nesse processo de eternidade há sabedoria para o conhecimento da vida, conhecimento de si mesmo, entender-se como pessoa.
Em todos esses movimentos, há aqui um grau importante. Existe uma moça chamada Lona, e talvez seja a ação mais importante do livro, porque é nela que está a redenção e a pureza. O McDonald's ele sempre foi muito ligado a esse tipo de instâncias. Eu não sei se eu estou com um livro dele aqui na minha mão. Se eu achar, eu vou até ler para vocês. Torçam para eu achar. Ele está aqui, mas eu não estou conseguindo. Achei. Olha só. Eu vou trazer aqui. Não. Esse aqui. Esse é Milagres, Armando. Eu quero esse aqui. Você pode ler esse livro aqui. Como também O Grande Divórcio, O Grande Abismo do C.S. Lewis, porque o George MacDonald faz muita importância dentro desses dois livros. Aqui, obviamente, são reflexões do George MacDonald. E vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu acho O Segredo do Homem, página 49. Fala sobre personalidade e o segredo do homem. Deixa eu ver aqui se eu acho para a gente conversar. Deixa eu ver aqui, Armando. Vamos lá. Demora um pouquinho porque a gente não está aqui. Vamos lá. Personalidade. O nome é tal que ninguém conhece a não ser aquele que a recebeu. Então, não somente cada pessoa tem seu relacionamento individual com Deus, mas também seu relacionamento peculiar com Ele. Cada pessoa é um ser peculiar, feito à sua imagem e ninguém mais. Decorre daí que tal indivíduo pode adorar a Deus como ninguém mais pode fazê-lo. E aí vem o segredo do homem. Deus tem uma resposta diferente para cada um. Ele tem um segredo com cada um. O segredo de um nome novo. Em cada homem há uma solidão, um recinto interior da vida peculiar onde só Deus pode entrar. Eu digo que não. Isto é o mais profundo recinto interior. Essa questão do segredo do homem, ela faz parte itinerante do livro, porque o segredo do homem aqui está sendo representado no segredo de Vence. Lona é importantíssima, primeiro por conta da sua profunda proximidade com Lilith, não vou dizer qual é. E segundo, porque talvez seja o movimento mais triste do livro, e eu também não vou dizer qual é. Qual é a minha dica? Como é uma linguagem, às vezes, para quem não está acostumado arrastada, quando você se cansar, para um pouco, depois retorne e lê tudo de novo. Mas há um ensinamento perfeito por parte do George MacDonald com relação à Lona. Já em Lilith, eu tenho algumas divergências, são divergências teológicas. A perspectiva do George MacDonald é uma perspectiva soteriológica. Soteriológica, a ação do Espírito Santo sobre a pessoa, mas que poderia gerar, dentro de um exercício do próprio homem, ajudando-se ao contexto do Espírito Santo, se tornar salvo. Mas essa salvação, ela tem uma expressão mais universal. Ele acredita, já que eu falei universal, no universalismo. Então, de alguma forma, para George MacDonald, Deus arranjaria um meio para salvar a todos, inclusive o próprio Lúcifer. E é por isso que Lilith se torna um elemento não que central, mas uma resposta escatológica ou de finitude humana dentro do que se fala sobre metanoia, sobre mudança, sobre transformação das pessoas. Eu tenho aqui, deixa eu ver, Armando, se eu acho este livro aqui. Vou ver se eu acho. Desculpa, gente, hoje está um pouquinho aqui, ó, do Timothy Keller. Eu gosto muito. Estava lendo sobre dor e sofrimento e ele fala: é comum que essa página 167, eu já tinha marcado. É comum que os teólogos se refiram à impassibilidade de Deus, um Deus impassível, ou seja, ao fato de que Deus seria incapaz de se emocionar e de sentir alegria, prazer, dor ou sofrimento. Mas isso extrapola a linguagem e o ensino da Escritura. Não cometamos o erro de minimizar a pungência do que é dito em textos como Oséias 11 ou Gênesis 6. Ele está falando aqui sobre
antropopatismo, o Deus que se arrepende. Deus não se arrepende realmente, mas antropopatismo é dar a Deus um sentimento humano. Mas o que ele está colocando aqui também bate no quesito do nosso querido George MacDonald. O fato de Deus não aceitar o objeto, a forma do universalismo como projeto final dos seus planos, não faz dele um algoz. Só sobrepõe-se a tudo que o MacDonald pensa, aquilo que Deus é como ser e na sua virtude e justiça. O que eu poderia falar sobre o livro? Lona ou Mara, elas têm significados básicos e experimentados. Elas são o símbolo da transformação, elas são o símbolo da dedicação, elas são o símbolo da compaixão, elas são o símbolo da pureza. Pureza essa conquistada ao seu tempo pela experiência e sabedoria da vida. Ok? Vence somos nós, é a humanidade, sem uma característica concreta e sem se entender quem ela é. Os personagens laterais são esforços, digamos assim, vou colocar como esforço, tá? Esforços divinos para que essa humanidade encontre um caminho. E tudo isso está legal para mim. A única coisa que aí no meu caso eu discordo é que a humanidade, como um sentido geral, ela consiga por si só o perdão eterno para tantos e tantos que fazem parte do nosso clube da humanidade. A edição da Thomas Nelson, ela é riquíssima, ela nos propõe e ela tem indicações para que você faça pesquisa na base no pé da página. Ela nos propõe uma maturidade espiritual importantíssima. O que eu posso falar então? Ao ler esse livro, são 3 pontos básicos. Entenda que ele é um livro do século XIX. Entenda que a literatura dele é rebuscada. Entenda que o autor quer trazer a ele a sua cristandade, o elemento da sua cristandade. Entenda que você pode discordar de uma obra sem que ela, mesmo que ela seja sensacional, você pode discordar de um trecho dela se quiser, mas eu indico, no movimento de Natal, eu indico a vocês com todo carinho, com todo respeito, com todo amor, leiam Lilith, vale a pena. Qualquer dúvida é só mandar para mim um zap, é só mandar para mim aí no YouTube uma conversinha que a gente fala um pouquinho mais sobre o conteúdo, tá certo? Não deixem de curtir o canal, participem, muito bom ter revisto vocês. Eu estou agora lendo Um Corpo na Banheira, da Dorothy Sayers, que era uma teóloga amiga de C.S. Lewis. Quem diria, teólogos também escrevem livros de suspense e detetivesco. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom. Marta, muito obrigado pelo livro, virando as páginas. Até a próxima, se Deus quiser. Até logo, gente.